Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a Carlos Mateus Bruxel, dia 10 de janeiro de 2025. Eu quero tentar abranger um pouquinho do assunto bíblico e também de Abdrushim, tentando explicar de uma forma mais aprofundada do que eu fiz em outro vídeo passado, né? Porque todo bom credor, aquele que crê, que é cristão de coração e que tem uma boa vontade dentro de si, acredita e tem a fé na volta de Cristo. Todo mundo sabe que essa profecia vai se cumprir. Como? Quando? E todas essas perguntas que o ser humano costuma fazer sobre isso, é uma coisa que não tem como a gente saber, não tem como a gente querer adivinhar essas coisas. Mas a gente sabe que isso vai acontecer, isso é o mais importante. Então, a gente sabendo disso, a gente vê que a Bíblia, ela é um livro material, sim. Ela foi construída no nosso mundo, né? Teve que ter toda a preparação, todo o ancoramento para então Cristo poder chegar até nós. Então Cristo vem, Cristo faz maravilhas em nosso mundo, Cristo explica para nós, Cristo que é a palavra, né? É Cristo que é Deus Deus vindo até nós em carne, né? Vem até nós, então Deus vem até nós e passa a sua mensagem, né? A humanidade faz o que faz com Cristo, mas o tempo vai passando, né? Todo esse fenômeno ele aconteceu em nosso mundo, então é um fenômeno material. Só que a Bíblia, além de servir para o ser humano terreno, ela é, acima disso, um livro espiritual. Tanto que muitas, ou praticamente toda a Escritura, né? Ela, além de estar expressa numa forma que a gente possa entender materialmente, ela também é expressa no sentido espiritual. Então, muitas coisas a gente tem que interpretar no sentido espiritual e não no sentido cego, apenas lendo o que está escrito e interpretando dessa forma. Algumas coisas elas têm que ser interpretadas espiritualmente e não apenas no sentido material, né? Então, a Bíblia é um fenômeno espiritual, né, para o espírito humano, para além dessa terra, porque a nossa esperança ela não é nessa terra, né? Então, se Cristo vai voltar até nós, a gente tem que pensar também o que é Cristo, né? Se Cristo é Deus, Deus é amor infinito, o maior pecador desse mundo, a pessoa mais pecadora de todas, que tem, por exemplo, um profundo arrependimento, ela vai ser arrebatada completamente pelo amor divino. E o amor divino vai acolher essa pessoa de uma forma, Cristo, né, quando a gente sente essa presença muito forte, a gente pode se arrepender profundamente, mas esse arrependimento ele nos traz um sentimento de que a gente está no conforto divino e que a gente se arrependeu, realmente a gente tem essa graça de ser perdoado, né? A gente tem essa possibilidade, por mais pecador que a gente possa ser. Da mesma forma, uma pessoa que sente uma profunda gratidão, então você é grato a todo momento, chega uma hora que toda essa gratidão inunda o seu ser e essa gratidão também é arrebatadora. A gente também sente o mesmo amor divino. Da mesma forma, a felicidade, se a gente está muito feliz, dando uma graça muito grande ao nosso Deus, a gente também sente esse amor muito grande. Então, o amor de Deus, não importa o que ser humano algum faça, seja para uma linha de arrependimento, seja para uma linha de gratidão, esse amor ele é arrebatador, ele inunda o ser humano, né? E Cristo representa isso, né? Cristo representa esse amor que é divino, que é incondicional, que está presente a todo o momento e sempre que a gente precisar ele está ali. Então, a volta de Cristo, tudo que Cristo já fez por nós, tudo que Deus já fez por nós, e algumas pessoas ainda esperam Cristo voltar para salvar elas. Isso está completamente errado, isso é blasfemar contra Deus. Porque Cristo já fez tudo por nós.
tudo já está feito, tudo que um ser humano precisa para se desenvolver e para aprender já está feito, né? Então, algumas pessoas esperarem Cristo, né, esperarem a volta de Cristo, é viver praticamente uma vida sem sentido, né? Porque ter esperanças em alguma coisa, ter fé em alguma coisa, não é viver esperando e deixando o tempo passar, né? A esperança, a fé e o nosso crer interior, a nossa crença interior, ela existe, a gente espera, a gente crê, mas ao mesmo tempo a gente vive para Ele, né? A gente vive a todo momento por Ele já, porque tudo já está acontecendo, né? Tudo já está presente nesse momento. Então não tem nada que a gente ficar esperando. Então, se a Bíblia é todo esse fenômeno espiritual, eu entendo que a volta de Cristo, ela está muito mais ligada a alguma coisa que pode acontecer depois dessa vida, inclusive, né? Quantas pessoas que não morreram já em nosso planeta e já se aproximaram de Cristo. Cristo, para essas pessoas, já voltou, porque elas estão mais próximas de Cristo, elas foram para mais perto de Cristo. E se algum dia aconteça de nosso planeta ser inundado por amor, e então a gente viver em uma sociedade mais consonante, um ser humano em consonância com o outro e todos os seres humanos em consonância com Deus, agradecendo a todo momento, sendo igual os animais são, né, vivendo em toda essa consonância, se isso acontecer, a gente já vai ter, Cristo vai ter voltado, mas também no sentido de que o amor de Deus está na humanidade. Cristo não precisa vir novamente em carne para nós, porque Ele já está em espírito, em todo lugar ao mesmo tempo, o tempo todo. Então, sempre que a gente precisar de Cristo, a gente tem Ele conosco, né? E agora falando de toda a profecia apocalíptica, né, que está expressa no Apocalipse, de que muitas coisas virão, muitas coisas dessas coisas que estão ali a gente pode interpretar como elas acontecendo no interior do ser humano, no interior de cada ser. É claro que seriam outros assuntos, né, mas elas acontecem, muitos dos fenômenos que estão no Apocalipse, elas acontecem no interior do próprio ser humano, né. E então quando se fala em Abdrushim também, a vinda do Filho do Homem, algumas pessoas enxergam Abdrushim como Filho do Homem, outras dizem que não, e outras dizem que Cristo é apenas a nossa salvação, e na verdade todos estão certos, principalmente se for pensado também como Abdrushim não sendo apenas uma obra terrena, porque se a gente lê as obras na luz da verdade, 1, 2 e 3, a gente vê que se trata de coisas para a gente aplicar em nossa vida terrena, mas se trata muito mais de fenômenos espirituais, de um embate espiritual que está acontecendo nesse exato momento em nosso planeta. E depois de Abdrushim, quantas coisas aconteceram em nosso planeta já? Quantas guerras, quantos holocaustos, quantas coisas fervorosas, quantos embates, quantas discussões aconteceram. Então tudo já está acontecendo nesse exato momento, todo esse embate entre uma energia e outra, e as pessoas se turvando, outras tentando se libertar, e o caminho ficando estreito, o caminho se afunilando, tudo isso acontecendo. Abdrushim, o Filho do Homem, é espiritual, é uma coisa que está acontecendo espiritualmente agora para nós, nesse exato momento. Então é claro que a gente deve manter a nossa crença em Cristo, e a Bíblia é a palavra, inclusive Abdrushim explica isso, de que a Bíblia basta, né? A pessoa que crê profundamente em Cristo, ela pode se salvar, né? Agora, a pessoa que vai para a linha de aprender o que está em Abdrushim, pode se salvar, na verdade não é a gente que se salva, é Deus que nos salva, né? Mas pode aprender mais sobre a Bíblia e sobre as visões que a humanidade criou nos últimos milênios, que estão turvadas também,
Então, Abdrushim explica toda essa coisa que a gente turvou, que a gente não deu olhar e que a gente interpretou de forma errada, né? Ele dá essa explicação sobre o verdadeiro sentido de determinada escritura, né? E Abdrushim sendo então um debate do bem fazendo força no mal, espremendo o mal que há no mundo, né? Lavando. Acabou minha bateria, mas só para finalizar então, se a gente enxerga Cristo como um fenômeno material apenas, como Cristo simbolizando ele fisicamente vindo até nós, e se a gente imagina a volta de Cristo como ele fisicamente vindo até nós, a nossa visão ela está míope, na minha opinião. A gente tem que enxergar Cristo como sendo algo espiritual, como sendo uma energia, como sendo o amor, como sendo a bondade, a justiça. E da mesma forma a volta de Cristo, a gente tem que imaginar como sendo a beleza da humanidade voltando, a bondade da humanidade voltando, o amor da humanidade voltando. Então, da mesma forma, que a gente vê Abdrushim, né? A gente não deve ver Abdrushim como um ser humano que veio e deixou uma obra. A gente deve ver Abdrushim como um novo tempo para a humanidade, espiritualmente falando. Se a gente enxerga Abdrushim também como um homem e tenta caçar quem é Abdrushim, tenta ver qual que é que Abdrushim não é o filho do homem, o filho do homem ainda vier, mas a gente não percebe, o filho do homem ainda vai vir, mas a gente não enxergar dentro de nós que já está acontecendo uma força muito grande, sabe? Um tempo cada vez mais acelerado, as coisas, o mundo indo para uma situação cada vez mais caótica e cada vez a gente se espremendo mais. Se a gente não enxergar tudo isso, quando vê o tempo passa, a gente perde toda a oportunidade que a gente está tendo nesse momento. Então eu agradeço a quem assistiu, a gente se vê no próximo vídeo e até lá. Valeu!